Corresponsáveis na missão. Como podemos partilhar dons e tarefas ao serviço do Evangelho? Esta é uma pergunta norteadora no instrumento de trabalho para a dimensão missionária do Sínodo sobre sinodalidade. A missão não é a comercialização de um produto religioso, mas a construção de uma comunidade na qual os relacionamentos são uma manifestação do amor de Deus e, portanto, cuja própria vida se torna uma proclamação. Neste programa, nós vamos nos servir das perguntas de reflexão propostas pelo próprio instrumento de trabalho e, para isso, nós recebemos 2 delegados brasileiros para o Sínodo, a Sônia Gomes de Oliveira e o padre Agenor Briguente, que são amigos da caminhada e que já participaram conosco aqui do Igreja Sinodal. Sônia Gomes de Oliveira é cristã leiga e presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Sônia, bem-vinda mais uma vez aqui ao Igreja Sinodal. Uma alegria contar com a sua presença. Oi, Marcos. Tudo bem? Alegria toda minha, gratidão pela oportunidade. E para mim é sempre bom estar com vocês e com você pessoalmente, né? É muito bom. Uma saudação toda especial a todos aqueles e aquelas que estarão nos acompanhando nesta entrevista. O padre Agenor Briguente, nossa saudação também. Obrigado, Sônia. O padre Agenor é presbítero da Diocese de Tubarão, em Santa Catarina, doutor em Ciências Teológicas e Religiosas. Ele foi perito do CELAN na Conferência de Santo Domingo e da CNBB em Aparecida e também é membro da Comissão Teológica do Sínodo que nós estamos vivendo. Padre Agenor, também acolho com muita alegria a sua presença, participação no Igreja Sinodal. Bem-vindo. Muito obrigado, Marcos, pelo convite. Uma saudação também a todos que estão conosco aqui na TV Horizonte. Uma alegria de estar aqui também com Sônia, que é uma conhecida de longa data. Bom, como eu mencionei, nós estamos nos servindo aqui do instrumento de trabalho. Eu fiz aqui a impressão da minha versão, né, que vai nortear o sínodo, tanto a participação dos delegados, mas também são perguntas e reflexões para toda a igreja, o instrumento de trabalho para a primeira sessão do sínodo. E a minha primeira pergunta aqui, antes da gente entrar especificamente, né, nos assuntos, é saber quais que são as expectativas de participar desta assembleia. Sônia, quero começar ouvindo você, minha irmã. Então, Marcos, antes de falar da expectativa, eu acho que muito no sentido da alegria, primeiro, de ter recebido, né, esse comunicado, esse convite, essa convocação. E, ao mesmo tempo da alegria, é também a responsabilidade, como cristã leiga, como mulher que está aqui nesse sertão, mas também mostrando tantos rostos, né, de tantas mulheres e tantos outros rostos marcados da nossa igreja, do nosso país. Então, a minha expectativa é uma das melhores, Marcos, pois é uma experiência nova, comprometedora, responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, uma das maiores expectativas que eu tenho é deixar que o Espírito Santo me conduza e conduza a tantos outros que estarão nesse sínodo, sabe? Eu acho que é um pouco nesse sentido, de ser fiel a todo o processo que foi construído para chegarmos a esse sínodo, né? Acho que é um pouco isso, deixar que o Espírito Santo me conduza a tantos outros. Amém. E eu fico muito feliz, eu pude externar, expressar isso a você no dia que saiu a nomeação, né? Como cristão leigo também, nós nos sentimos muito felizes em tê-la junto do Papa Francisco e de todos os delegados nesta Assembleia. Padre Agenor também, que já é um experiente nessa caminhada, um dos grandes teólogos aqui do Brasil, mas como é que está a expectativa aí, Padre Agenor, para essa Assembleia do Sínodo sobre Sinodalidade? Realmente é um processo, né? O sínodo já começou há 3 anos atrás, com a primeira etapa, que foi a etapa nas igrejas locais, com a grande escuta do povo de Deus. Houve depois as sínteses nacionais que desembocaram na etapa continental, né, que foi realizada aqui na América Latina em 4 regiões. E agora, então, vai realizar essa terceira etapa, né, que é a Assembleia Universal, em 2 momentos. Então, esta Assembleia de outubro será o primeiro momento, a primeira Assembleia, e haverá uma segunda em 2024, quando, então, as
conclusões, os encaminhamentos desta Assembleia voltarão às bases para depois, então, né, a Assembleia, em sua segunda sessão, Assembleia Universal, tomar, né, as decisões correspondentes. Então, existe muita esperança, não é, muita participação. Estivemos na semana passada com os delegados latino-americanos nos preparando, né, para essa Assembleia, né, Universal, são uns 60 da América Latina, portanto, né, certamente vamos ter, né, num horizonte não muito longo, conclusões que serão muito orientadoras e muito alentadoras também para a igreja no mundo inteiro. Maravilha. Nesse programa de hoje nós voltamos o nosso olhar para a missão, né? Comunhão, missão e participação são os 3 acentos que o Sínodo nos traz, a proposta temática. E Sônia, gostaria de começar ouvindo você também, né? Como é que nós podemos caminhar juntos para uma consciência comum do sentido e do conteúdo da missão? Então, Marcos, eu acho que uma das primeiras coisas que nós, como cristãos batizados, e aí eu vou retomar um pouquinho aquilo que também o Instrumento Labores tem dito para nós, é entendermos como discípulo missionário, como o nosso batismo nos leva para. Então, essa consciência primeira é que nós não fazemos para nós fazemos para esse sentido de estar junto, um segmento de Jesus, e que nos leva para viver essa experiência, principalmente aonde a vida está ameaçada, aonde aquelas pessoas sofrem, e que a gente possa viver essa experiência de estar lá junto, sendo essas testemunhas e vivendo a profecia nesses espaços. Acho que isso resume a questão da missão para mim. Uhum. É importante perceber essa do discipulado, né? E o colocar-se a caminho, abertos ao Espírito, para viver essa dimensão. Uma segunda pergunta que o instrumento de trabalho faz, né? E ele traz assim, em formato de fichas de trabalho. Eu gostaria de ouvir o Padre Agenor agora, o que fazer para que uma igreja sinodal, que é o que nós desejamos e estamos construindo, temos refletido, seja também uma igreja missionária, toda ministerial, Padre Agenor. Olha, o instrumento Labores, o instrumento de trabalho, ele destaca aquilo que vem, evidentemente, né, dessa escuta que se fez a partir das igrejas locais. E aí se coloca com toda, né, clareza de que uma igreja, toda ela ministerial, tem que ser uma igreja de todos os ministérios. E todos os batizados, eles são, evidentemente, agraciados com dons, né, do Espírito, com carismas. E a igreja precisa ter abertura e também, né, criar espaços para que cada um de seus membros seja um sujeito na igreja e possam exercer, não é, seu ministério. E aqui, evidentemente, não é, um grande desafio é inserir melhor, não é, os ministros ordenados, sobretudo os presbíteros e os bispos, no seio do povo de Deus. Uma igreja toda ministerial é uma igreja de todos os ministérios e, portanto, não pode haver, né, clericalismos na igreja. E, por outro lado, cabe, então, à igreja, né, criar novos ministérios para que haja espaço, né, para todos os batizados, porque nós temos muito poucos ministérios e quase todos ainda concentrados no espaço mais adintra, mais no interior da igreja, mais no campo da liturgia, quando a igreja existe necessariamente, não é, para a sua missão no mundo, na sociedade. Então, criar ministérios para fora da igreja é, sem dúvida, um grande desafio que esse sínodo vai ter que enfrentar. Uhum. Olha aí, partimos já de 2 das perguntas que compõem as fichas de trabalho do instrumento, né, para a Assembleia Universal do Sínodo, que acontece no mês de outubro. Estamos conversando com 2 dos delegados brasileiros, né, que estarão lá participando, a Sônia Gomes de Oliveira, o Padre Agenor Brighenti. Uma próxima, né, questão que o documento traz, o instrumento de trabalho nos traz, é como é que a igreja, como pode a igreja do nosso tempo cumprir melhor a sua missão através de um reconhecimento e promoção da dignidade batismal das mulheres. Sônia, minha irmã, como é que você, a Cristina também, que é outra delegada brasileira, e como é que essa questão tem sido refletida? Vamos começar a conversa para a gente continuar depois do intervalo.
Então, eu penso que uma das grandes questões é começar a olhar para nós mulheres, não só para ser uma catequista, não só para ser, mas entendemos, e olha que nós somos a grande maioria na igreja, mas entendendo que nós mulheres podemos assumir espaço de decisão. E aí, quando eu digo isso, não é como concorrência, não é como espaço de querer estar tomando lugar do outro, mas essa valorização da mulher, ela parte muito do sentido de que grande parte dos trabalhos, da missão, do serviço já é feita por todas nós. Por que nós também não podemos também assumir esse espaço de decisão? Acho que o Papa Francisco já tem indicado caminhos, apontado caminhos, e eu penso que talvez para a igreja é trazer muito isso, né? Esse desafio de entender essa ministerialidade nossa, não só no sentido de trabalhinhos ali, não no sentido pejorativo dos trabalhinhos, mas no sentido de dizer assim, vocês também são possíveis e capacitadas para decisões, né? Nesse sentido, Marcos. Olha aí, estamos refletindo sobre a dimensão da missão nessa perspectiva do sínodo, sobre sinodalidade a partir do instrumento de trabalho. Nós vamos fazer uma pausa bem rapidinho e depois do intervalo eu continuo essa conversa com a Sônia Gomes de Oliveira sobre esse assunto da participação, reconhecimento da dignidade batismal e participação das mulheres e também com o padre Agenor Briguente. Até já! Estamos de volta aqui com o nosso programa Igreja Sinodal, refletindo hoje sobre a perspectiva da missão, desde o instrumento de trabalho do Sínodo sobre Sinodalidade, que essa daqui é uma das fichas do instrumento, né? Que deve ser de conhecimento de todos, aqui tem as minhas marcações de leitura, de todos os delegados, mas também de toda a igreja. E eu converso com dois delegados brasileiros, o padre Agenor Briguente e a Sônia Gomes de Oliveira. Sônia, nós encerramos o bloco anterior falando sobre o reconhecimento da dignidade batismal das mulheres e também a participação, né? Você olha com esperança e a própria participação sua e de outras mulheres, inclusive mulheres na presidência do sínodo, com direito a voto, você vê isso como um sinal também de uma abertura no processo? Eu vejo isso com muita esperança, até porque a gente já pode apontar isso como sinal do processo sinodal, né? Acho que isso já traz essa esperança boa. E quando eu iniciava dizendo a questão da ação do Espírito Santo de Deus, eu já vejo isso também como uma ação do Espírito, agindo nesse sentido, até no sentido de estar nos percebendo enquanto transmissoras da fé que nós mulheres somos, nas nossas paróquias, nas nossas dioceses. A gente faz um trabalho bonito nesse processo de evangelização. E ao estar sendo presença no sínodo, com direito a voto, com direito à voz, isso já traz também para a gente uma gratidão e um reconhecimento muito grande. Porém, não podemos ficar parados nisso aí. É aquilo que eu falava anteriormente. É preciso entender, e volto a reforçar muito isso, sabe, Marcos? Não é com disputa de poder, não é com arrogância, não é no sentido de querer tomar espaço, é no sentido de um reconhecimento como esse testemunho missionário que nós mulheres e tantas outras mulheres que já passaram na história têm dado para a igreja e para a sociedade. Isso aí, importante essa chamada para nós e para todos, para mudança de mentalidade, de cultura, né, de reconhecimento, de participação nos lugares, nas instâncias de decisão. Agora, padre Agenor, eu toco numa outra pergunta que vem aqui no instrumento de trabalho e que diz também ao ministério a qual o senhor serve na igreja, né, o ministério ordenado. Como valorizar o ministério ordenado na sua relação com os ministérios batismais numa perspectiva missionária? Eu acho que o ministério ordenado, ele se valoriza mais quando ele se coloca no seu lugar. E o seu lugar não é no sentido de monopolizar o poder na igreja. Na igreja, o poder, que é um poder de serviço, ele não deriva do sacramento da ordem, ele deriva do sacramento do batismo. Todos os batizados, eles têm uma corresponsabilidade na igreja por tudo e por todos.
E, portanto, como diz a Lumen Gentium, esse documento do Vaticano II, existe uma radical igualdade em dignidade de todos os ministérios da Igreja. Então, se trata, por um lado, dos ministros ordenados se inserirem melhor no seio do povo de Deus, porque, na realidade, não é, ainda perdura muito daquele antigo binômio, né, de uma igreja composta por duas classes de cristãos, os clérigos leigos, quando o concílio vai dizer que existe um único gênero de cristãos, que são os batizados, uma igreja toda ela ministerial. A igreja não é uma pirâmide. A igreja precisa ser comunidade, a exemplo da Trindade. E na Trindade existe uma relação horizontal, né, de radical igualdade e dignidade das três pessoas. E, portanto, também na igreja, não é, a rigor, não é, não deveria existir uma hierarquia no sentido, não é, de relações verticais. Mas na igreja também relações horizontais, em que todos sejam sujeitos. E nesse sentido, não é, um grande obstáculo a superar é justamente o clericalismo, que tem sido fonte na igreja de uma série de abusos. Abusos de poder, abusos econômicos, abuso no sentido de manipular a consciência também, não é, dos demais, e abusos também sexuais, né, como nós temos acompanhado vários escândalos, não é? Então, o Sínodo ele quer, não é, dar um passo adiante nesse sentido, repensando o perfil dos ministros ordenados. Inclusive, é uma demanda de todos os continentes e das conferências também episcopais, não é, que haja na igreja também presbíteros casados, porque a necessidade, não é, da presença da Eucaristia nas comunidades ela é premente, não somente na América Latina, mas em todos os continentes, não é? E a igreja poderia estar começando a acolher, não é, um novo perfil de presbíteros, acolhendo aqueles que deixaram o ministério para se casar, por exemplo, né, que são milhares, inclusive no nosso país, não é? Então, nesse sentido, não é, os ministros ordenados precisam dar passos muito consequentes para que tenhamos uma igreja realmente, não é, toda ela sinodal e ministerial. Muito bem, nós perpassamos aqui as principais perguntas e há uma outra ficha também que toca muito no ministério do bispo, né, como também o Padre Agenor tocou aqui no ministério ordenado. Acredito também na questão da formação, né, repensar a formação que ministros ordenados nós queremos, né, ou precisamos em uma igreja que seja realmente sinodal, missionária, participativa, em comunhão e que valorize essa dimensão, vocação e ministerialidade fruto do batismo. Partindo já aqui para o finalzinho do nosso programa, da nossa conversa, eu quero ouvir de cada um. O tema que aparece aqui, a expressão, é que nós somos corresponsáveis na missão. O que brota do seu coração, querida Sônia, nessa inspiração, nessa dinâmica missionária que você vai levar daqui do Brasil para a Assembleia Sinodal? Marcos, para mim fica muita experiência do que foi o processo para chegarmos até aqui nesse momento. Os vários rostos, os vários gritos, as várias expressões de esperança, principalmente as várias contribuições que vieram e têm dito assim: fale por nós, pense por nós, haja por nós. Então, pensando nessas pessoas, nesses vários rostos, eu levo muito esse processo de que eu também posso contribuir e sou corresponsável na missão. Que a igreja, e aí eu volto muito naquilo que o Padre Agenor dizia, ela não é só do bispo, não é só do padre, ela é nossa também. E entendendo que ela é nossa, ela pode estar aberta a todos esses gritos, esses ecos que foram trazidos durante todo o processo, né, de 2 anos, inclusive da Assembleia Eclesial. Então, essa corresponsabilidade me leva e me coloca nesse sentido de dizer assim: leve na sua bagagem todos esses gritos, todos esses ecos, porque isto são processos dessa corresponsabilidade. E, principalmente, para a igreja viver essa experiência sinodal, para a igreja abrir-se a esse processo desses
que estão ecoando, é preciso que tenha porta-vozes. Eu acho que essa experiência dessa corresponsabilidade, nesse momento, é muito disso. Tentar ser porta-voz desses vários gritos, desses vários ecos, e principalmente no sentido de tentar buscar uma transformação dessa estrutura que não responde mais às necessidades desses ecos e desses gritos que estão sendo feitos na nossa sociedade e no interno da nossa igreja. Padre Agenor, sua também contribuição, né, corresponsáveis na missão. O que o senhor leva no coração daqui do Brasil para a participação nesta Assembleia Universal? Os delegados, né, para esta Assembleia Geral, eles não vão em nome próprio, né? Eles vão representando, seja as igrejas locais, seja também o país, seja também o continente. Tanto que o Instrumento Labores, ele pede, né, que os delegados não esqueçam, né, as contribuições que foram sendo recolhidas durante esse processo. São documentos, são aí muitas contribuições positivas, né, que precisam fazer eco lá na sala sinodal, né? E a América Latina tem uma larga experiência neste campo. Desde 1898, quando houve o Concílio Plenário Latino-Americano, passando depois para as 5 conferências gerais que nós tivemos, desde Rio de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, depois a Assembleia Eclesial, o Sino da Amazônia. Então, uma rica contribuição que a América Latina pode levar, não é, para essa Assembleia Geral e que certamente enriquece a Igreja Universal. E, ao mesmo tempo, estarmos todos abertos também para receber das demais igrejas, porque cada igreja também é portadora, né, aí de muitas iniciativas, né, no espírito que é o mesmo, que anima a igreja como um todo e que pode nos enriquecer mutuamente. Então, sem dúvida, será um momento, não é, de levar contribuições, mas de receber também toda uma riqueza que o Espírito vai tecendo através de tantas iniciativas nos diversos continentes e igrejas locais. Eu quero agradecer a participação de vocês, Sônia e Padre Agenor, e, claro, assegurar as nossas orações pelo bom êxito dos trabalhos, a nossa proximidade também, né? Vamos acompanhar juntos e juntas para vivermos bem esse processo. Um abraço forte para cada um de vocês e boa experiência na Assembleia com todos os delegados e com o nosso amado Papa Francisco. Leve o nosso abraço a ele. No instrumento de trabalho, nós encontramos a afirmação: uma igreja sinodal missionária tem o dever de se perguntar como pode reconhecer e valorizar a contribuição que cada batizado pode oferecer à missão, saindo de si mesma e participando junto com outros em algo maior. Na próxima semana, nós vamos receber mais 2 delegados para refletir o aspecto da comunhão, uma comunhão que irradia. E eu espero você para seguirmos firmes e corajosos no nosso propósito de ser uma igreja sinodal. Até lá!